Você abre os olhos e vê que está algemada dentro de uma sala pequena e escura. Sua irmã não está ali, embora você se lembre claramente de ter saído de casa com ela debaixo da chuva. Bem, parece que vocês foram sequestradas. Agora precisam dar um jeito de sair dali. Para isso, terão que resolver alguns enigmas para conseguir escapar. E só há 10 segundos para pensar em cada resposta. E aí, tudo pronto? Antes de mais nada, que tal se livrar destas algemas? Você se vira e vê 3 botões na parede, um vermelho, um amarelo e um verde. Um deles abre a algema, mas se escolher o botão errado, as sirenes vão soar. Para sua sorte, tem uma placa na parede que diz HROMLVEE. Qual botão você deve apertar? Se as letras forem colocadas na ordem certa, se formará a palavra vermelho. Como só um dos botões pode abrir as algemas e os outros 2 são armadilhas, a placa indica o que vai libertar suas mãos. Você aperta o botão e as algemas caem. Ufa! O primeiro passo está completo, mas há mais coisas para fazer. É preciso encontrar sua irmã, libertá-la e depois dar um jeito de sair dali. Você procura pela saída, mas há 3 portas, então olha pelos buracos das fechaduras para decidir qual vai abrir. Atrás de uma delas, uma tropa de robozinhos está preparada para atacar. Atrás da segunda, há uma sala em chamas. E atrás da última, tem uma sala totalmente cheia de água. Qual porta escolher para ficar em segurança? A primeira. Embora sejam robôs, são super pequenos e provavelmente não vão provocar nenhum mal. E se causarem, será muito menor do que os danos do fogo ou da água. Então você respira fundo e com o coração quase saindo pela boca, entra na primeira sala. Os robozinhos atacam, mas o primeiro tem um enorme botão vermelho no qual você pisa e o desliga. Aí chuta o segundo com força e ele se quebra, batendo na parede. Meio minuto depois, já está do lado de fora da sala, sã e salva, com todas as partes do corpo intactas. Maravilha! Mas e se os robôs tiverem enviado um sinal para os seus sequestradores? É melhor se apressar. Você continua andando, atravessando um corredor e lá estão elas de novo. 3 portas. É necessário escolher de novo. Pense com cuidado por 10 segundos, porque vai poupar muito tempo se acertar o caminho certo de cara. E aí, qual porta escolher? A terceira. Há marcas de dedos vermelhas nela. Sua irmã deve ter feito de tudo para tentar sair. Você passa por essa porta e vai parar em um corredor estreito. Aqui também há manchas, então tem certeza absoluta de que está no caminho certo. Aí corre por uns 20 minutos, sempre virando para a direita. E começa a se sentir um pouco tonta, mas ainda não vê uma saída para esse corredor. Outros 5 minutos se passam. Você faz outra curva e, de repente, bate em uma porta metálica. Ao tentar abri-la, vê que ela está trancada. Em uma pequena tela, um botão vermelho se acende pedindo a senha. Abaixo tem uma dica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qual será a senha? Há 16 espaços na tela. Depois de ler a sequência numérica em voz alta, você mata a charada. Primeiro digita o número 2, depois o número 4, 3 vezes. 5 vezes o número 6 e 7 oitos. O pequeno botão fica verde e a porta é destrancada. Agora você está em um corredor metálico sombrio e quer correr, mas se contém e anda devagar. É melhor fazer o mínimo de barulho possível. Mas de repente, se depara com um homem gigante e tristonho que está perto de uma porta. E seu coração para. Embora queira sair correndo, congela ali mesmo. Ele a viu, sem dúvida. Você permanece sem fala, esperando que o homem se aproxime para algemá-la ou deixá-la inconsciente. Mas, em vez disso, ele pergunta: para onde está indo? Você não sabe porquê, mas diz a verdade. Estou procurando minha irmã. Ela tem 17 anos, é loira. Ah, eu a vi, o homem diz. Ela está dentro desta sala. Eles sempre me ignoram e nunca querem resolver meus enigmas. Sabe, se decifrar um dos meus enigmas, posso deixar você entrar. A sensação de alívio é tão grande que a reação é topar na hora. O que vem uma vez em 1 minuto, 2 vezes em 1 momento, mas nunca em centenas de anos.
Um enigma muito poético, mas simples demais. É a letra M. O homem sorri. Ele saiu e tem uma densa floresta ao seu redor. A vista é linda, mas ele precisa continuar. O tempo está passando. Que caminho ele deve escolher? Ele vê 3 placas, mas as letras estão embaralhadas. Você consegue descobrir qual caminho o Mark deve escolher? Essas placas são pistas. Se você colocar as letras na ordem correta, a primeira placa se transformará em caminho certo, a segunda em caminho errado e a última será caminho errado, o que é um erro ortográfico. De qualquer forma, acho que o Mark deveria escolher a saída pela esquerda. Algum tempo depois, o Mark se depara com um castelo grande e antigo. Ele deve entrar e ver o que está acontecendo lá. Ele vai até a porta, mas está trancada. Ela requer uma senha. Aqui está uma sequência de números, mais 4 dígitos devem ser adicionados. Você consegue adivinhar quais? Um mais 3 é 4, 3 mais 4 é 7, 4 mais 7 é 11. Então, 7 mais 11 são 18. Aí, os próximos dígitos são 2 e 9, 29, porque isso é 11 mais 18, e 18 mais 29 nos dá 47, que é 4 e 7. A senha é 2947, e essa é a resposta certa. A porta se abre e o Mark entra em um corredor escuro e empoeirado. Mas assim que ele dá um passo, move uma corda no chão e uma jaula de metal cai, prendendo ele. Felizmente, há uma maneira de lidar com isso. Na parede, o cara vê 3 botões e uma instrução. Se ele pressionar o botão azul, a jaula ficará cheia de água e só abrirá em 10 minutos. Apenas para saber, uma pessoa normal pode sobreviver sem ar por 3 a 4 minutos no máximo. O botão verde abrirá todas as jaulas ao mesmo tempo. Olha ao redor, há mais uma jaula na sala e dentro dela um lobo faminto está andando de um lado para o outro. O botão laranja fará com que o chão da jaula desapareça e o Mark cairá em um buraco cheio de jacarés famintos. Qual pode ser a melhor escolha para ele? Sério, não há necessidade de tentar nada arriscado. Se o Mark apertar o botão azul, a água passará pelas barras da jaula e em 10 minutos ele estará livre para ir. Logo, a jaula se abre. O Mark vê um longo corredor com muitas curvas. Sua tarefa é descobrir em qual direção ele precisa seguir. Não é tão difícil. O cara está dentro de uma galeria de arte com pinturas nas paredes. Depois de cada curva, ele pode ver 2 imagens. Ele deve seguir apenas as pinturas originais e precisará de sua ajuda para diferenciá-las. Ok, aqui está a primeira. Qual delas é a original? Ambas as pinturas parecem ser A Noite Estrelada de Van Gogh. Mas veja, em uma das imagens há alguns aviões no céu. Van Gogh definitivamente não pintou isso, então essa deve ser a réplica. Portanto, a melhor escolha do Mark é o outro caminho. Outra curva, outra escolha. Desta vez é a Garota com Brinco de Pérola, de Johannes Vermeer. Qual delas é original? Eu não acho que a garota da obra-prima verdadeira tinha um piercing no nariz. Então, a pintura à direita é falsa e o Mark deve virar à esquerda. Com certeza você conhece esta. É Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Mas uma das imagens está realmente bagunçada. Você pode ver a diferença? Veja, no quadro da direita, você pode ver alguns carros na estrada atrás das costas da mulher. Acho que o Mark deveria virar à esquerda. Esta é a Persistência da Memória, de Salvador Dalí. Qual pintura é uma réplica? É a da esquerda. Eu não acho que um smartphone moderno derretido faça parte desse quadro. Vire à direita. E mais uma escolha a fazer. É Gótico Americano, de Grant Wood. Olhe atentamente e ajude o Mark a escolher.
O homem no quadro à direita tem tatuagens nos dedos, o que torna a pintura falsa. Então, o Mark deve virar à esquerda. Ele se encontra em um corredor escuro iluminado por várias tochas. São 3 portas. Cada uma delas pode levar o Mark ao lugar que ele precisa, mas atrás de cada porta há algo perigoso. A instrução na parede diz que atrás da primeira há um bloco de ferro equipado com um sensor de movimento que esmaga todo mundo que entra. Atrás da segunda porta há um choque elétrico que nunca falha. Atrás da terceira porta há vidro quebrado por todo o chão. Qual caminho o Mark deve escolher? Ele deve escolher a terceira porta. Ele está usando um par de sapatos, não? Então, o vidro não será um grande problema. A Wendy atravessou um túnel assustador e viu 3 portas. Atrás da primeira havia poderosas lâmpadas ultravioleta. Atrás da segunda porta, cães raivosos. E um túnel atrás da terceira porta estava pegando fogo. Que porta a Wendy deve escolher? A terceira, ela pode pegar várias garrafas grandes de água e apagar as chamas. No dia seguinte, a Wendy recebeu a tarefa de entregar alguns livros. Quando chegou ao endereço, viu um prédio com uma porta de metal. A porta estava trancada, mas havia um bilhete ao lado da fechadura de combinação. Dizia: Rosa, Margarida, Babosa e Girassol. Você pode ajudar a Wendy a descobrir essa senha? Aqui vai uma dica. Uma palavra nessa lista é diferente das demais. Qual? Babosa, não é uma flor. A Wendy entrou no prédio. Uma velhinha fofa recebeu o pacote. Ela ofereceu gorjetas extras a Wendy se ela conseguisse desvendar seu enigma. Uma nuvem é minha mãe, o vento é meu pai, meu filho é um riacho fresco e minha filha é o fruto da terra. Um arco-íris é minha cama, a terra meu lugar de descanso final. E eu sou o tormento dos homens. O que eu sou? Você pode ajudar a Wendy a ganhar um dinheirinho extra? A resposta correta é chuva. A Wendy recebeu a tarefa de organizar um show de música em um clube de jazz. Lá ela conheceu 6 músicos e todos eles tinham tatuagens nos ombros. Eles desafiaram a Wendy a adivinhar quem foi o último a se juntar ao grupo. Você pode ajudá-la a desvendar esse quebra-cabeça? Eles usam letras em ordem alfabética: A, B, C, D, E. Então esse baterista é o mais novo membro da banda, porque sua tatuagem tem a letra F. O chefe da Wendy lhe deu um envelope com dinheiro e pediu que o entregasse ao Danny. A Wendy perguntou: mas como posso reconhecê-lo? O chefe disse que o Danny usava um chapéu vermelho. A Wendy entrou na sala de concertos. Estava cheia de gente e a Wendy viu muitos caras de chapéu vermelho. Você pode contar exatamente quantos? São 8. Mas qual desses caras é o verdadeiro Danny? Não. Não é esse cara com Danny escrito em sua camiseta. E nem esse outro com Danny em sua tatuagem. O verdadeiro Danny está aqui. Olhe para o crachá dele. Diz Danny. O resto dos caras tem nomes diferentes em seus crachás. No início da manhã após o show, a Wendy bebeu uma xícara de café, se sentiu mal e desmaiou. 10 minutos depois, ela acordou em um porão estranho. 4 portas poderiam levá-la à liberdade ou a uma armadilha. Atrás da primeira porta, havia morcegos famintos. Atrás da segunda porta, havia raposas raivosas. Atrás da terceira, tarântulas venenosas. E atrás da quarta, havia cobras venenosas. Qual porta a Wendy deve escolher? Ela deve escolher a primeira porta. Morcegos são animais noturnos, eles dormem de manhã.
No dia seguinte, a Wendy recebeu uma tarefa da Sheila. Ela era dona de uma pequena loja de arte e precisava de ajuda para separar as tintas por cor. Infelizmente, o gato da Sheila misturou tudo. Você consegue ver alguma cor estranha entre todas essas tintas? Aqui está. E esses tubos, são todos semelhantes? Não. As tintas de número 2 e 6 são diferentes. Você pode ajudar a Wendy a identificar a cor estranha aqui? A tinta número 1 é um pouco mais escura que as demais. E nessa caixa? Essas cores são iguais. Dê uma olhada dentro dessa caixa. Há alguma tinta que não pertença aqui? Essa cor é ligeiramente diferente. E essas tintas são todas iguais? Não. As tintas de número 1 e 2 são diferentes. E, finalmente, essa caixa. Você consegue identificar a tinta que não pertence ao conjunto? O tubo de número 8 parece ser diferente. A Wendy conseguiu um emprego como gerente de supermercado. Ela designou turnos noturnos para a Vitória e a Fiona. Elas tinham que reabastecer os alimentos em um supermercado 24 horas no shopping. No início, as meninas tinham medo de passar pelo shopping escuro e vazio para chegar ao supermercado, mas após um tempo elas se acostumaram. Uma vez, a Wendy veio às 3 da manhã para ver como estavam. Ela encontrou a caixa registradora aberta e vazia. A Wendy fez uma mesma pergunta às duas garotas. O que você estava fazendo quando o assalto aconteceu? A Vitória disse: as prateleiras com salgadinhos estavam quase vazias, então fui ao depósito para pegar mais. Mas alguém havia reorganizado todas as caixas. Tive que procurar a certa por cerca de 15 minutos. Quando voltei, o dinheiro já tinha sumido. A Fiona disse: eu já tinha terminado de reabastecer minha sessão, então decidi ir fazer umas compras no shopping. Não sei o que aconteceu enquanto estive fora. Você consegue adivinhar quem é o ladrão? A Fiona. O assalto aconteceu à noite. Todas as outras lojas estavam fechadas. Como ela poderia ir fazer compras? O jovem chegou à doceria onde tinha pedido o bolo de aniversário da Lila. O confeiteiro trouxe 3 bolos para 3 Lilas diferentes. Você sabe dizer qual é o da amiga dele? É o terceiro, claro. É o único que está decorado com uma guitarra. O Carlos sabia que a Lila queria guitarra, então pediu uma decoração temática. Depois disso, ele foi a uma loja de roupas super chique, mas ela estava fechada. O dono deixou um bilhete na porta com uma pista: 345129. Você pode ajudar o rapaz a adivinhar a senha de 10 dígitos? É 444-111-1199. O Carlos precisava digitar literalmente 3 vezes o número 4, 5 vezes o 1 e 2 vezes o 9. Quando o rapaz entrou na loja, não viu ninguém, então foi para o estoque. O proprietário estava caído no chão, inconsciente. O Carlos ligou para a polícia na hora. Vários policiais interrogaram a assistente da loja, a Estela. Ela disse: quando eu cheguei aqui, senti que havia alguma coisa errada. A porta do estoque estava aberta. Aí, entrei e vi meu chefe caído no chão, inconsciente. Nessa hora, corri para fora da loja para buscar ajuda. Os policiais prenderam a garota. Por quê?
Ela estava mentindo. Esse tipo de porta se fecha automaticamente. Quando o proprietário da loja recobrou os sentidos, ficou tão assustado que não quis entregar nenhuma roupa para o Carlos. Mas ele precisava das peças com urgência, então propôs uma coisa. Me pergunte qualquer charada. Se eu acertar, pego as roupas. Mas se eu errar, lhe dou este bolo delicioso. O empresário gostou da proposta, e a charada dele foi a seguinte. Eu vou de casa em casa e posso ser larga ou apertada. Faça sol ou faça chuva. Quando a noite cai, eu sempre durmo do lado de fora. Quem sou eu? Você pode ajudar o Carlos a salvar a festa de aniversário? A resposta certa é a rua. O Carlos escolheu as roupas e perucas e partiu para a casa da Lila. Mas primeiro teve que passar por um parque encantado. Havia 3 caminhos. O primeiro levava a vários leões famintos. Uma bruxa que odiava homens bloqueava o segundo caminho. E o terceiro estava cheio de papoulas que o colocariam para dormir imediatamente. Qual dos caminhos ele deve escolher? O segundo. O Carlos pode colocar uma das perucas e um vestido para fingir ser uma mulher. Assim, conseguirá passar ileso pela bruxa. O Carlos e outros amigos da Lila chegaram cedo à casa dela para decorar o espaço e preparar a festa surpresa. Enquanto isso, a garota estava na manicure. A mãe diz para os amigos que a filha sempre deixava uma chave extra debaixo do tapete, na porta de entrada. Mas quando eles chegaram, não encontraram nada ali. Você sabe dizer onde está a chave? O cachorro a pegou. Observe estas pegadas. Está na cara que o cão estava perto do tapete e depois saiu. As pegadas levam à casinha dele, então é bem provável que a chave esteja lá dentro. Os amigos ficaram com muita fome enquanto decoravam a casa, então resolveram dividir uma lasanha entre todos os 12 convidados. Aí o Miguel ofereceu R$50 para o Ricardo dividir a lasanha em 12 pedaços, fazendo apenas 4 cortes. Como ele fará isso? Como a lasanha é retangular, a missão é muito simples. Primeiro, ele precisa dividi-la em 3 pedaços idênticos, fazendo 2 cortes. Depois, deve fazer um corte perpendicular no meio dela. Até agora, temos 6 pedaços, ainda resta um corte. Agora, ele deve fazer um corte horizontal exatamente no meio. Tcharam! Temos 12 pedaços idênticos, que podem ser divididos entre os 12 convidados. Cada um deles quis ser a pessoa que levaria o bolo para a Lila quando ela chegasse em casa. Então Carlos propôs um acordo. Quem adivinhar primeiro o meu enigma poderá carregar o bolo. Todos toparam o desafio. Aqui está a charada. Branca, gordinha e fofinha. Posso até parecer um cachorrinho. Pareço pesada, mas sou leve. Flutuo por aí sem uma preocupação sequer. Mas se eu ficar escura, é melhor correr. O que eu sou? A Jane foi a primeira a responder corretamente. Então, ganhou o direito de carregar o bolo de aniversário. O que ela disse? Uma nuvem. Finalmente a Lila chegou em casa. Os amigos a parabenizaram e lhe entregaram o bolo. A garota fez um pedido e se preparou para soprar as velhinhas. Mas, de repente, a Fiona, que estava filmando o momento, começou a gritar. Por quê? O que havia de tão assustador nesta cena? Observe o plano de fundo com atenção. Esta cara é bem estranha, não é? No dia seguinte, a Raquel chegou a um teatro para encontrar o Saulo. Ele era um diretor famoso. A garota notou 5 coisas estranhas sobre este lugar imediatamente. E você, consegue vê-las também? Algo está errado com a gravidade, em particular, com este lustre que não está pendurado no teto como deveria. O vento que o ventilador faz está soprando para a direita, mas o cabelo desta atriz está voando para a esquerda. Há pegadas de humanos no teto. Os holofotes são vermelhos, mas a iluminação do palco é azul. E a sombra desta bailarina está indo na direção errada. O Saulo apresentou a Raquel aos seus atores favoritos, o João, o Estevão e o Tadeu. Eles eram trigêmeos que sempre brincavam muito, mas desta vez concordaram que um deles diria a verdade e os outros 2 mentiriam. Eles contaram para Raquel sobre seu jogo. Ela teve que adivinhar seus nomes.
O primeiro disse que era o João. O segundo se apresentou como Estevão. E o terceiro disse: a segunda pessoa sempre diz a verdade. Você consegue descobrir quem é quem? Se o terceiro homem está dizendo a verdade, então o segundo também. Mas apenas um irmão deveria ser honesto. Então o terceiro deve estar mentindo. Isso significa que o segundo irmão também está mentindo. Então o primeiro deve estar falando a verdade. O João. O segundo não é nem o João nem o Estevão, e sim o Tadeu. E o terceiro irmão é o Estevão. O Saulo ofereceu um papel para Raquel interpretar uma princesa em sua nova produção. Ela foi até o camarim para se maquiar. De repente, ouviu um grito, saiu correndo da sala e viu a estrela principal da peça no palco coberta de tinta. A garota interrogou os suspeitos. O Rui, um assistente, alegou que estava comendo seu sanduíche na varanda quando aconteceu. A Laís, uma estilista, estava ao telefone com o marido. E a Sara, a faxineira, disse que estava limpando o banheiro naquele momento. Quem é o culpado? O Rui, ele está segurando um sanduíche ainda desembrulhado. Agora que a Raquel conseguiu um emprego, ela precisa de um lugar para ficar em Hollywood. Então começou a procurar um apartamento e foi a 3 imobiliárias. Cada uma lhe mostrou um imóvel. Ela gostou de todos, mas quando examinou os apartamentos, percebeu que havia golpistas entre os corredores. A Raquel olhou atentamente para os documentos. Qual apartamento ela deve escolher? A terceira opção. O primeiro apartamento fica no 6º andar, mas isso é impossível, porque o prédio tem apenas 5 andares. De acordo com a descrição do segundo apartamento, sua construção será concluída em 2025. Estamos em 2022, por sinal. Mas a Raquel precisa de uma casa imediatamente. A Raquel alugou o terceiro apartamento e se mudou imediatamente, mas algo estava errado com o banheiro lá. Você consegue ver? Como ela vai puxar a descarga? Você consegue ver algo estranho aqui? Não tem ralo no chuveiro. A Raquel ouviu a campainha tocar. Seus vizinhos, o Pedro e o Victor, levaram 2 bolos para ela, mas apenas um era comestível. Você pode dizer qual? O bolo do Victor é polvilhado com flocos de amêndoas, enquanto o do Pedro é decorado com unhas humanas. No dia seguinte, a Ana mandou uma mensagem para a Raquel para saber como ela estava. A Raquel enviou esta selfie e disse: sozinha em casa, decorando minhas falas. A Ana respondeu: você é uma mentirosa. Por quê? Se a Raquel está sozinha, quem é este cara? A Ana levou a Raquel para uma festa e a apresentou ao Nick, um bilionário excêntrico que estava financiando um dos filmes da Ana. Eles tiveram uma breve conversa e então a Raquel o perdeu no meio da multidão. Em um instante, a garota percebeu 3 caras de costas para ela. Cada um se parecia exatamente com o Nick. Você sabe dizer quem é o verdadeiro Nick? Este tem uma tatuagem na mão, enquanto o Nick não tinha. E a roupa desse cara é falsa. Eles escreveram o nome da marca com um erro. O Nick convidou a Raquel para cantar no karaokê. A garota cantou uma música e o Nick gostou tanto que lhe ofereceu uma mala cheia de ouro. Mas ele não recompensaria qualquer uma. Apenas pessoas inteligentes mereciam seu dinheiro. Para isso, a garota teve que desvendar um enigma. O cara mostrou 4 moedas raras. Ele disse que havia algo errado com 3 delas. Você consegue descobrir qual é real? As pessoas que viviam naquela época não chamavam sua era de antes de Cristo. Esta moeda é do futuro. Dê uma olhada na data.
Não havia carros em 1365, então aqui está a única que é real. A Raquel usou um aplicativo para chamar um táxi para levar sua preciosa mala para casa. Ela viu 3 carros idênticos no estacionamento. Cada um dos 3 motoristas alegava que havia sido chamado para o trajeto. Qual motorista a garota deve escolher? O terceiro. Dê uma olhada no primeiro veículo. Há um cara assustador escondido no banco de trás. E no segundo carro está faltando uma roda. O Fred ficou muito aborrecido e resolveu seguir a Sarah. Ele a viu jantando com outro homem em um restaurante chique. Então se aproximou da mesa deles e esbravejou: "Sarah, quem é esse cara?" Ela disse que era o pai dela. O Fred deu uma boa olhada no homem e acreditou nela. Por quê? Eles têm a mesma cor rara de olho e uma pinta abaixo do olho direito. Em seu primeiro dia de trabalho, o Fred chegou ao escritório. A sala estava cheia de cães de guarda robóticos que foram ensinados a reagir a qualquer movimento. De repente, eles saíram do controle e destruíram o laboratório. Ainda bem que o Fred conseguiu se esconder. Ele precisava sair dali o mais rápido possível. O jovem cientista viu 3 objetos: um taco, uma pistola de água e uma bola pequena. Qual desses objetos o rapaz deve usar para fugir? Ele só pode escolher o bastão para lutar contra os cachorros, mas há muitos deles. Também poderia pegar a pistola de água, mas ela é muito pequena e praticamente inútil. Por incrível que pareça, a bolinha é a melhor opção. Ela distrairá os cachorros e o Fred conseguirá fugir. Depois do infeliz acidente com os cães robóticos, o rapaz foi para outra entrevista de emprego. Ele resolveu trabalhar como gerente de hotel. O proprietário lhe pediu para decifrar um enigma para testar o raciocínio lógico do candidato. O que é preto quando você o pega, fica vermelho quando é usado e branco quando é jogado fora. O Fred acertou o enigma e ficou com a vaga de emprego. O que ele respondeu? O carvão. O Fred começou a trabalhar. Um novo hóspede chegou e era bastante diferente. Uma girafa. Você pode ajudar o novato a encontrar o melhor quarto para este animal? Para uma girafa, a melhor opção é o quarto que tem a porta mais alta. Outra hóspede, a Sheila, ligou para o Fred de seu quarto. E estava aos prantos. Alguém havia roubado seu vestido caro e ela precisava dele para ir a uma festa de aniversário. A Sheila tinha certeza de que tinha sido uma das camareiras. Quem mais poderia entrar sem arrombar a porta? E aí, o que você acha? Qual destas camareiras roubou o vestido? Tem uma pedrinha azul debaixo da cama. A criminosa não percebeu que ela se soltou durante o roubo. E esta camareira tem uma pulseira com as mesmas pedrinhas. O Fred foi dar uma olhada na lavanderia. Ao chegar, sua colega, a Aline, estava caída no chão, desmaiada. A polícia examinou a cena do crime e interrogou todas as pessoas que haviam ido lá na noite anterior. A Ana disse: "Cheguei às 7:30 da noite. Não havia ninguém aqui. Quando eu estava quase saindo, outra mulher chegou." A Ellen falou: "Cheguei aqui às 9:15 da noite. Não havia nada diferente. Só lavei minhas roupas e saí." Já a Sônia afirmou: "Sou cega. Não sei se havia alguém aqui quando eu entrei." Quem é a criminosa? A Ellen. Ao tentar se proteger, a Aline arrancou um brinco da orelha dela. No dia seguinte, o Fred teve que lidar com mais um crime no trabalho. Alguém havia roubado alguns alimentos do depósito à noite. O responsável pelo local ligou para o rapaz assim que chegou de manhã. Olhe estas 2 imagens. Você sabe dizer quais alimentos foram roubados? Isso mesmo, e mais alguns. O Fred interrogou 3 funcionários que haviam trabalhado no turno da noite. A Alice afirmou: "Eu estava preparando um relatório mensal na minha sala e nunca vou ao depósito." O Daniel falou: "Eu fiquei no caixa a noite toda. Havia muitos clientes. Nem daria tempo de ir ao depósito." E a Jane disse:
Eu estava fritando bifes de hambúrguer. Não saí da cozinha. Quem roubou os alimentos? Observe as pegadas no piso do depósito. Uma delas pertence ao responsável pelo local, e a outra é do ladrão. A contadora e a cozinheira usam calçados diferentes das pegadas. Então, isso significa que o Daniel está mentindo. Ele foi sim ao depósito. Um motoboy levou 2 pinturas para decorar os quartos do hotel. O Fred se recusou a pagar por elas e as devolveu. Tudo porque elas deveriam ser idênticas. Você consegue identificar 3 diferenças entre os quadros? Aqui estão elas. De repente, uma das hóspedes desceu correndo do 2º andar aos gritos. A mulher tinha visto um fantasma em seu quarto. O Fred correu para lá. Você pode ajudá-lo a encontrar o tal fantasma? É este cara aqui. Ele é transparente demais para ser um humano. 2 irmãos, o Sérgio e o Charles, se reuniram para comemorar um aniversário no restaurante do hotel. A cozinheira perguntou quantas velas deveria colocar sobre o bolo. O Charles, aniversariante, respondeu: quando o Sérgio tinha 6 anos, eu tinha metade da idade dele. Hoje ele tem 40. Então, quantos anos eu tenho? E aí, quantas velas ela deve colocar sobre o bolo? Isso mesmo, 37. O Fred estava tendo uma conversa interessante com um dos hóspedes, o Wilson. O homem já tinha trabalhado na NASA, como cientista, e prometeu ao Fred que o ajudaria a participar de um programa espacial. Mas primeiro, o rapaz teria que resolver seu enigma. Se 7 ursos estivessem em uma sala e cada um deles abraçasse o restante dos ursos uma vez, e só uma vez, quantos abraços teríamos? O Fred respondeu: 21 abraços. E essa era a resposta certa. O Wilson ficou satisfeito com o raciocínio do rapaz e lhe deu uma pasta com documentos necessários para conquistar seu emprego dos sonhos. O Pedro conseguiu um emprego como professor de química. Espere, quem roubou o dinheiro dele? Ele encontrou as impressões digitais de uma única pessoa na carteira, as dele mesmo. Ele questionou seus 3 colegas. A professora de matemática Jennifer disse que estava almoçando. A professora de história Bia disse: eu não me sentia bem ontem, então fui para casa mais cedo. E o professor de inglês Samuel disse que estava conferindo a lição de casa de seus alunos na sala de aula. Quem é o ladrão? A professora de história, ela usou luvas para roubar o dinheiro e depois jogou no lixo. A Beth e o Pedro estavam andando pela rua. De repente, eles encontraram um cara de aparência estranha. Ele se apresentou como mágico e perguntou: vocês querem ficar ricos? Descubram este código de 3 dígitos e o dinheiro é seu. Deu-lhes uma mala pesada com um cadeado de combinação e um pedaço de papel com o seguinte enigma. Na primeira linha, um número está correto e no lugar. Na segunda linha, nenhum está correto. Na terceira, 2 números estão corretos, mas em lugares errados. Na quarta linha, um número está correto, mas no lugar errado. E na quinta linha, um número está correto, mas no lugar errado. Você consegue ajudá-los? Dá para usar diferentes abordagens para desvendar esse enigma. A mais fácil é começar com a afirmação B. Nenhum desses dígitos está correto. Portanto, podemos excluir os números 5, 3 e 0. Na afirmação C, nos dizem que 2 números estão corretos, mas nos lugares errados. Podemos concluir que os números 1 e 7 estão no código final, mas ainda não sabemos a ordem. Agora, vamos dar uma olhada nas afirmações D e E. Em ambas, um número está correto, mas no lugar errado. Já sabemos que 7 está no código. Isso significa que o dígito restante não pode ser 6, e então deve ser 8. Veja novamente a afirmação A. Como o número correto é 8, ele também deve ser colocado corretamente. Na afirmação C, temos 2 números corretos, mas eles estão nos lugares errados. Como a terceira posição no código já está ocupada pelo 8, temos apenas uma opção.
7 deve ser o primeiro e 1 deve ser o segundo. Então o código correto é 718. O Pedro e a Beth abriram a mala. Tinha 50 milhões de dólares dentro. Eles largaram seus empregos e saíram de férias imediatamente. Eles se hospedaram em um hotel chique e foram para o quarto descansar um pouco depois de um voo longo e exaustivo. À noite, desceram para jantar em um bonito restaurante chinês, mas um dos clientes não é humano. Você consegue identificar qual deles? Dê uma olhada no prato desse cara, não parece comida humana. Quando a Beth e o Pedro voltaram para o quarto após a refeição, descobriram que todo o dinheiro e aparelhos haviam sumido. A gerente de segurança do hotel fez a mesma pergunta para 3 hóspedes. O que você estava fazendo nas últimas 2 horas? O Daniel disse que passou a noite toda na área da piscina. A Cláudia disse que estava relaxando em seu quarto com suas melhores amigas e não teve nada a ver com o roubo. E o Henrique disse que tinha acabado de voltar de uma festa em outra parte da cidade. Quem é o ladrão? A Cláudia, a gerente de segurança, não mencionou nenhum roubo e ela começou a dar desculpas imediatamente. O Pedro decidiu saltar de paraquedas, mas ele não aterrissou com tanto sucesso quanto esperava. Assim que a Beth soube do acidente, correu para o hospital. No quarto, viu uma pessoa inconsciente, completamente enfaixada. Ela perguntou a um médico o que estava passando. Senhor, por favor, deixe-me entrar, é meu namorado. Mas o médico lhe disse que a paciente era uma mulher. Quem está certo? É um homem. Olhe para a etiqueta com o nome na cama dele. O Pedro se recuperou rapidamente e a Beth o levou para uma viagem romântica para um antigo castelo. Eles estavam andando pelo local e tirando fotos, mas de repente todas as portas se fecharam e eles ficaram presos lá dentro. O Pedro encontrou uma porta com um cadeado de combinação de 4 dígitos e a Beth encontrou este pedaço de papel no chão. Você pode ajudá-los a decifrar o código e escapar? O código correto é saia. Pegue a primeira letra de setembro, a 1ª de agosto, a 4ª de abril e a 2ª de janeiro e você obterá a palavra saia.